Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre curvas espaciais, né? Antes de começar a efetivamente falar sobre o assunto, eu só queria deixar claro que quando você pega ali um livro de cálculo 2, especialmente o livro do Thomas, por exemplo, você vai encontrar muito mais conteúdo do que a gente trabalhou aqui nesse mini curso, né, e do que normalmente é feito em um curso de cálculo 2 no Cefet, né? Do que você vai encontrar muito mais no livro do que é feito no curso do Cefet de cálculo 2, né? Essa parte aqui a gente acaba, pelo menos eu, né, e alguns professores que eu conheço, eu sei que eles acabam também muitas vezes passando mais rápido só para pegar os conceitos mais centrais e que vão ser importantes mais para frente e, e não dá muito foco nessa parte aqui, como a gente fez com a parte de derivada, de funções de várias variáveis, diferencial, regra da cadeia, etc. Gráfico e tudo mais. Toda essa parte inicial a gente dá bastante atenção e essa parte que a gente passa um pouco mais rápido, né? Na verdade, esse vídeo é só para a gente bater um papo aqui, fazer alguns rabiscos para ajudar vocês a entenderem aí melhor as notas, né? Então, bom, já indo direto ao ponto aqui, né? Basicamente o que a gente quer definir aqui, né, é uma. Na verdade, a gente quer parametrizar uma curva em R3, né? Digamos, você tem aqui o XYZ, né? Você pode desenhar uma curva qualquer aqui, né? Sei lá, faz um rabisco aqui assim. Isso é uma curva aqui no R3, certo? E aí, o que a gente está querendo aqui fazer, na verdade, nessa parte, quando a gente fala de curvas espaciais, é, nada mais do que definir uma função que sai aqui da reta. Imagina que você tem uma retinha aqui, né? Você pode ter um intervalo dentro dessa reta, você quer definir uma funçãozinha aqui, ó, que sai da reta e chega em R3. Então, normalmente a gente denota essa função por R assim, né, com um vetorzinho ou negrito, né, que vai depender de um parâmetro t que está aqui, né, e vai ser levado em R3, né? Aí aqui você pode usar duas notações, né? A que a gente está usando mais é essa aqui, né? Seria, você tem três coordenadas aqui, um x que depende de t, um y que depende de t e um z que depende de t, né? Falando de maneira bem informal aqui, né? O que dá para você perceber é que no fundo você tem um parâmetro só definindo essas três variáveis. Por isso que é de se esperar, né, que o resultado, a imagem disso aqui, né, ou seja, os pontos que são atingidos aqui, eles, eles formam algo que tem uma dimensão só, né? Que são essas curvas. Né? Então é isso que a gente quer fazer. Né? Então, essas funções aqui desse tipo, né? Que sai de R e chega em R3, normalmente a gente chama ela de função vetorial. Nesse caso aqui é uma função vetorial tridimensional. Né? E, e quando se trata da curva aqui, se essa aqui é uma curva C, né? Se essa curvinha aqui é a curva C, então a gente diz que R, R é uma parametrização de C. Né? Então isso aqui estou falando de maneira bem abstrata, né? Falando de uma curva qualquer aqui em R3, né? E de uma possível parametrização. Mas a nossa intenção aqui é conseguir fazer algumas continhas com isso, né? A gente conseguir visualizar isso aqui de uma maneira mais palpável, digamos assim. Né? Deixa eu colocar essa tela branca aqui. Bom, então vamos para um exemplo, né? Vocês provavelmente já leram aí as notas de aula. O meu objetivo aqui nesse exemplo, eu vou fazer isso de forma bem improvisada aqui. Né? Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Por exemplo, aqui, isso aqui é o exercício 11
Na verdade, é a função que aparece no exercício 11 da seção 13.1 do Thomas. Eu estou copiando ele aqui agora. Hein? Por exemplo, você pega essa parametrização aqui, ó, R de T igual a 2 cosseno de T, 2 cosseno de T, 3 seno de T, 3 seno de T e 4T. Bom, né? Então, aqui outra forma de escrever, né? Aproveitando aqui o contexto do exemplo para introduzir novas terminologias, né? Outra forma de escrever isso aqui é simplesmente escrever assim, ó, x, você pode colocar, né? Que depende de t, né? X de t igual a 2 cosseno t, y de t igual a 3 seno t e z de t igual a 4t. A gente chama esse conjunto, né, dessas três equações aqui das equações paramétricas dessa curva, né, da curva em questão aqui. Então, uma pergunta que você poderia fazer, né, naturalmente, é: tudo bem, você está me dando uma função aí, né, que é aquela função vetorial que sai de R e chega em R3, né? Mas, bom, qual que é o desenho dessa curva, né? É uma pergunta natural aí que a gente faz, né? E uma forma, né, de você tentar enxergar qual é o desenho dessa curva é primeiro olhando, digamos assim, para a projeção, né, dessa curva aqui, digamos, no plano XY, por exemplo. Poderia ser em qualquer um dos outros planos aqui coordenados, né? Então, se você pensa no plano XY, você quer entender que curva é essa no plano XY, mas quando você olha simplesmente x igual a 2 cosseno de t, y igual a 3 seno de t, pode ser que você não saiba você não saiba que curva é essa, né? Quais os pontos do R2 aqui no caso vai satisfazer para cada t, para quais pontos você está atingindo aqui. Então o que você precisa encontrar? Algum tipo de relação entre x e y, porque a gente não conhece necessariamente nesse momento essas curvas dadas num parâmetro t, mas a gente pode conhecer as cônicas, por exemplo, né? As equações das cônicas. Então, uma boa coisa a se fazer, né, é tentar ver se existe alguma relação entre esse x e esse y aqui, de modo que você consiga reconhecer alguma cônica aqui, né? Na nota de aula a gente fez, na nota de estudo aí, né, a gente fez com as coordenadas polares, né? A gente sabe que cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. Então, a partir disso, você consegue construir as coordenadas polares e aí por exemplo, se existe essa relação entre x e y, você sabe que, na verdade, isso é um círculo, né? Se existe alguma relação do tipo x quadrado mais y quadrado igual a algum r ao quadrado, né? Que é o raio. Né? Nesse caso, não dá para fazer exatamente isso, porque vocês podem observar aí que a gente tem aqui um 2, né? Então, se eu levar o x ao quadrado e somar com o y ao quadrado, os coeficientes vão aparecer diferentes aqui. Então, dessa forma direta, assim, não daria para identificar, e é justamente porque não é, né? E a relação de x e y como sendo um círculo aqui, né, no plano xy. Então, mas o que você pode fazer? Óbvio, dividir x por 2 e dividir y por 3, né? E aí sim essa relação vai ser verdadeira, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se você faz aqui, ó, x dividido por 2, já vou colocar até o quadrado aqui, ó, mais y dividido por 3 ao quadrado, isso vai dar o quê? Vai dar, deixa eu continuar aqui embaixo, ó, vai dar x dividido por 2 é cosseno de t, então é cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. Né? Isso é igual ao quê? A 1. Né? Então, como isso aqui é igual a 1, o que você tem, na verdade? Deixa eu reescrever isso aqui. Você tem a equação de uma elipse, né? X quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. Né? Que elipse é essa aqui? Né?
veja, se você pega, vamos ver aqui, a gente olha e sabe que é uma elipse, né? Mas o que a gente não lembra normalmente de cara é quais os vértices dessa elipse, né? Então o que você faz? Você pega x e y igual a zero, né? No caso x igual a zero, no caso y igual a zero, e vê quais são os vértices. Por exemplo, você pega x igual a zero, você vai ter que y ao quadrado é igual a 9. Então os vértices aqui vão ser mais ou menos 3 no eixo y, né? Então quando x é igual a zero, você tem, digamos que aqui é o 3, né? E aqui é o menos 3. Você tem aqui mais ou menos 3 como sendo os vértices. E quando você pega y igual a zero, aí você está olhando o que está acontecendo em cima do eixo x, você tem mais ou menos 2. Então, esse aqui é 2, aqui menos 2. Você tem esses dois vértices aqui. Então, vai ser justamente a elipse que passa por esses pontos aqui, né? Deixa eu tentar desenhar ela aqui. Eu já vou desenhar tracejado essa parte aqui, porque eu vou desenhar uma superfície a partir disso. Então, veja, eu tenho essa elipse aí no plano XY. O que eu sei? Eu sei que essas coordenadas XY elas sempre vão ter essa relação, independentemente do que está acontecendo com o Z. Né? O Z não interferiu em nada aqui. Né? Eu sei que sempre as coordenadas XY vão ter essa relação. Então, qualquer ponto dessa curva, ele vai ter que estar em cima desse cilindro aqui, ó. Digamos, esse cilindro elíptico aqui, né? Essa casca cilíndrica, né? E assim vai, né? Ele está crescendo aqui indefinidamente, né? Estou desenhando aqui uma borda, mas não quer dizer que parou aqui não. Ele continua crescendo, é só para identificar que aqui é um cilindro. O ponto-chave aqui é o seguinte. Se eu estou em um ponto da curva, eu tenho que estar em cima desse cilindro. Mas nem todo ponto do cilindro faz parte da curva. Por quê? Porque eu estou tomando o Z aqui, não todos Z, eu não estou pegando todos os valores de Z dado x e y. Eu estou pegando tanto o x quanto o y quanto o z variando dependendo de t. Então, à medida que o t está passando aqui, o z está variando. Por exemplo, se eu pego t igual a zero, o z é igual ao quê? Zero. Né? Então, por exemplo, no caso t igual a zero, eu tenho aqui o x é igual a 2, né? Então seria aqui, né? X igual a 2. O y vai ser zero. Então estou justamente nesse ponto. E o z vai ser zero. Então, quer dizer, aqui eu ia falar qual a altura, né? Eu sempre vou estar em algum ponto desse... No plano XY eu vou estar sempre em algum ponto dessa elipse. Mas aí o z vai me dar essa altura que esse ponto está. No caso t igual a zero está justamente... Deixa eu pegar outra cor aqui para a gente ir marcando esses pontinhos. Vamos fazer essa curva de cor vermelha. Então, eu estou aqui justamente em cima do ponto 2. Mas aí se eu pego t, vamos pegar um valor que seja fácil de calcular aqui nessas funções trigonométricas, por exemplo. Vamos pegar t igual a... vamos pegar t igual a π sobre 2, por exemplo. Né? Que aí eu sei que o x é zero. Né? Quando eu pego aqui t igual a π sobre 2, o x é zero. Quando eu... Não sei se vale a pena a gente escrever aqui, né? Vai olhando aqui, né? Eu acho que dá pra gente só falar. Pega t igual a π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é zero, então vai dar zero. Seno de π sobre 2 é 1, então y vai dar 3. E aqui vai dar z de t, vai ser 4π sobre 2. Né? Então, eu vou estar mais para cima aqui, digamos, em cima do x igual a zero. Então, vou estar por... Deixa eu colocar o ponto aqui. Ó, o valor de x para esse ponto aqui é zero, né? Porque eu estou em cima do eixo y, quando você projeta aqui no plano xy. O valor de y é 3, né? E o valor de z no caso aqui, vai ser 4π sobre 2, que é 2π. Né? 2π. Então, essa curva é contínua, né? Ela é composta de funções contínuas aqui, cada coordenada é contínua. O que está acontecendo? À medida que eu estou variando aqui, eu estou aumentando o valor de t, o valor de z está aumentando também, porque z é proporcional a t aqui, com proporção 4 ali no caso. Então,
que está acontecendo é que eu tenho alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, é claro que não dá para desenhar com exata precisão, né? Variando de 2 até o 3. Aí se você continua fazendo essas contas, por exemplo, se você pega o t agora, por exemplo, como sendo π, o cosseno vai ser menos 1, então aqui vai ser menos 2, tá vendo? Vou estar num pontinho mais para cima um pouquinho, ó. Por aqui assim, ó. Por quê? Porque eu vou estar no menos 2, y vai ser 0, porque seno de π é 0, e z vai ser 4π. Então vai ser, aqui era 2π, então agora eu vou estar aqui, digamos, no 4π aqui, né? Seria essa altura aqui, né? Então o que vai acontecer com a curva aqui agora? Ela vai continuar subindo em cima dessa casca, né? Em cima desse cilindro, e vai tocar esse ponto aqui. Então se você continua fazendo isso, você vai descobrir, e você pode pegar valores de t negativo também, né? Então essa coisa vai tender a descer por aqui assim, ó. Aí provavelmente eu vou falhar aqui no desenho, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Aqui a curva vai variando assim, e aqui ela vai variando assim. Ou seja, ela vai fazendo uma espécie de uma hélice aqui, né? Uma espécie de uma hélice girando assim e subindo ao mesmo tempo, ou descendo, né? Então essa é a ideia, né? Você tem que identificar aqui assim, normalmente, né? Nem sempre vai ser possível fazer isso, isso não é sempre fácil, assim como foi aqui, como foi nos exercícios das notas de aula, né? Mas a ideia é tentar sempre identificar algum, alguma superfície na qual essa curva tem que estar, né? Poderia, por exemplo, ser uma superfície, não um cilindro assim, né? Você poderia olhar não primeiramente para as variáveis x e y, mas para as variáveis x e z, né? Essa curva aqui mesmo, você poderia trocar aqui as coordenadas, né? Trocar no lugar de y igual a 3 seno de t, você poderia colocar z igual a 3 seno de t e y igual a 4t. Então esse cilindro ele não ia ficar no eixo, ele não ia ficar no eixo z como ele está aqui, ele ia ficar no eixo y, né? Então você tem que ter essa malícia, né, de olhar para a parametrização e tentar identificar uma superfície onde a curva está em cima, né? E depois sair analisando como que o outro parâmetro que ficou sobrando aí está variando. Nem sempre vai ser possível fazer isso, né? Claro que a gente está fazendo exemplos mais simples aqui para vocês conseguirem visualizar mais ou menos como que essas coisas funcionam, né? E já adiantando, isso aqui vai ser bastante importante na hora que a gente vai falando de integrais de linha, né? Que vai ser o assunto do próximo minicurso. Bom, outra coisa que é importante saber fazer aqui, né? É você encontrar a parametrização, né? Aqui eu te dei a parametrização, né? Mas eu posso te dar, por exemplo, alguma informação a respeito de interseções de superfícies, por exemplo. Vou inventar um exemplo aqui agora, né, que eu não pensei, mas sei lá, você pega aqui S1 como sendo a superfície dada pela seguinte equação, sei lá, x quadrado mais 2y mais z igual a 0, por exemplo, né? E S2 S2 é a superfície dada por, sei lá, um plano, vamos pegar um plano, 2x mais 2y mais 2x mais, sei lá, 3y mais 5z igual a 1, digamos. Isso aqui é um plano, né? Que não passa na origem. E aí você pode querer a curva aqui, que é igual à interseção de S1 com S2, né? Então, qual que é a pergunta aqui qual que é a parametrização? Uma pergunta que vai acontecer, na verdade, muitas vezes, né? Você vai precisar, vai estar, por exemplo, você talvez quer
pode aparecer um exercício onde um passo do exercício vai ser encontrar uma parametrização, né? Quando a gente vai falar sobre integrais de linha e você precisa de uma parametrização para conseguir resolver a integral de linha. Então, por exemplo, uma aplicação que isso vai ter é calcular a densidade de um fio, né? Você sabe, você tem a função densidade de massa, e aí você imagina que você tem um fio e você quer calcular qual que é a, quer dizer, você quer calcular a massa do fio, você tem a função densidade de massa, você tem que integrar e esse fio ele faz uma certa curva no espaço, né? Então você tem que integrar sobre a curva, digamos assim, ao invés de integrar numa reta como a gente está acostumado. E aí, para integrar sobre a curva, você vai precisar da parametrização da curva. Mas esse fio ele pode ser dado, por exemplo, como a interseção dessas duas superfícies. Você sabe que esse fio ele é a interseção dessas duas superfícies. A gente vai fazer isso mais para frente, né, no próximo mini curso. Então, se você quer calcular a massa desse fio, digamos assim, primeiro você vai ter que calcular uma parametrização. Porque para calcular essa massa você tem que calcular uma integral e para calcular essa integral você precisa da parametrização. Então é isso que vai acontecer na prática, né? E aí por isso que é importante você encontrar quem seria aqui uma parametrização R de T, né? Uma parametrização R de T aqui. Quem que seria uma parametrização, né? Aí tem várias formas de você fazer isso, né? E um detalhe, mais um detalhe aqui que a gente tem, muitas vezes essas interseções ela vai dar uma coisa infinita, mas você poderia ter que encontrar aqui uma parametrização que começa num determinado ponto e termina em outro ponto, né? Vão acontecer uma série de sutilezas assim. E mais para frente, inclusive, quando num curso de cálculo 2, quando se fala do teorema de Stokes e coisas desse tipo, vai ser importante a orientação dessa curva, né? Porque você pode encontrar uma parametrização que sai de um ponto, digamos, A e vai para um ponto B, e outra parametrização que sai do ponto B e vai para o ponto A, né? Quando você está variando o T, né? Por exemplo, uma parametrização que está no intervalo 1, 0. Aí quando T é igual a 0, no intervalo 0, 1, quero dizer, quando T é igual a 0 é A. Quando T é igual a 1 é B, o ponto, né? Então a curva está variando aqui entre A e B, enquanto T está variando entre 0 e 1. E você poderia pegar a curva que faz o contrário disso. Ou seja, quando T igual a 0 é B e quando T igual a 1 é A. Então, esse tipo de coisa vai ser importante também, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Eu quero só alguma parametrização. Então, você pode fazer essa parametrização do jeito que você quiser, porque ela não é única, né? Quando a gente fala de uma parametrização, é simplesmente uma função cuja imagem dela dá aquela curva, né? Então, tem uma série de funções que a imagem pode dar aquela curva, né? Então, a ideia aqui, né, é você tentar colocar um parâmetro em função do outro, né, e tomar algum deles como sendo o seu parâmetro, né? Digamos aqui, você poderia, por exemplo, isolar o z aqui, ó, dessa equação aqui 1, né? Você poderia isolar o z em função de x de x e y, certo? Bom, uma coisa que você pode fazer é substituir, né? Substituir esse z que você encontrou aqui na equação de baixo, né? Então você teria que 2 implica que 2x mais 3y mais 5z, que aí no caso é menos x quadrado menos 2y, é igual a zero, né? Então, com isso aqui você conseguiria colocar o x em função do y. Na verdade, o ideal é colocar aqui o y em função de x, porque o x está ao quadrado vai ficar difícil de isolar isso, né? E aqui não é igual a zero, é igual a 1. Então vamos fazer essa continha. Então, não sei se vocês estão percebendo o que eu estou pensando, o que eu estou querendo fazer, é colocar tudo em função de, no caso aqui vai ser de y, que é o que vai ficar mais fácil, né? É colocar tudo em função de um parâmetro só, no caso aqui y, né? Então,
essa equação que vai dar o quê? Eu tenho aqui 3y menos 2 não, né? Desculpa, menos 10y, né? Então vai ficar... eu já vou passar esse 2x para o lado de lá, né? Então vai ficar assim. 3y menos... Ou melhor, eu vou passar o menos 7y para o lado de lá. Melhor, né? Vai ficar 2x menos 5x quadrado, né? Estou multiplicando aqui ó, o 5 pelo menos x quadrado, né? Vamos passar esse 1 para o lado de cá, menos 1 tem que ser igual a menos 7y na esquerda, né? Então na direita vai ficar 7y, né? Então na verdade a gente tem que y é igual a 2x menos 5x quadrado menos 1 dividido por 7. Então, agora ficou fácil, né? Porque eu posso agora, no lugar de z, no lugar de y aqui, ó, que apareceu em z, colocar isso que só depende de x, né? E eu vou ter z dependendo só de x. E aqui y já está dependendo só de x. Então eu já consegui colocar tudo em função de um parâmetro só. Então só para ficar bonitinho, né, a gente pode fazer x igual a t, né, y igual, para ficar tudo em função de t, então, né, 2t menos 5t ao quadrado menos 1 dividido por 7, né, e, desculpa aí, pessoal, z vai ser igual ao que, então? Menos, vamos ver se já dá para fazer a conta aqui. Não, acho que é melhor fazer aqui na mão. Menos x quadrado, menos 2y, desculpa, eu quero colocar justamente menos 2 vezes, desculpa pessoal, eu quero colocar tudo em função de t, né? Esqueci aqui de colocar o t no lugar do x. Então, o x é t, né? Então vai ficar menos t quadrado, menos 2 vezes y, que é 2t menos 5t menos 1, dividido por 7. Né? Ou seja, eu tenho R aqui, escrevendo naquela notação, né? A minha parametrização, a coordenada x dela. Isso aqui são as equações paramétricas, né, que a gente chama dessa curva. Mas você pode escrever a parametrização, que é uma curva assim, né? T, 2t menos 5t ao quadrado menos 1 dividido por 7. E aqui a gente poderia, desculpa que faltou o quadrado, tá? Aqui a gente poderia fazer a conta, né? Com esse 7 aqui. Vamos ver quanto que fica aqui. Só reescrevendo, né? Então vai ser 7 vezes menos t ao quadrado. E aí aqui vai ficar menos com menos mais. Aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. Então é 10 menos 7, né? Que vai aparecer ali. Então vai ficar assim. Vou colocar primeiro o t ao quadrado, então. Vai ser 3t ao quadrado menos 4t menos 1 dividido por 7. Então vai ficar 3t ao quadrado menos 4t menos 1 dividido por 7. Então, eu encontrei uma parametrização, né, para essa curva. É claro que é muito mais difícil olhar para essa parametrização aqui e enxergar qual é a curva do que pensar justamente na interseção dessas duas superfícies. Né? A gente poderia tentar esboçar essas duas superfícies aqui. Né? Mas, muitas vezes, como eu falei, nas contas é muito mais útil, né, muito mais interessante você ter a parametrização e não a visualização da curva em si. Né? Então vai depender do contexto. Né? Mas vale a pena, né, a gente, de repente, até esboçar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com vocês aqui, no improviso. Não, na verdade, até o exemplo foi improvisado. Né? Então, deixa eu abrir aqui mais uma
uma aba. Minha câmera está atrapalhando aqui. Vou abrir aqui então o GeoGebra. Uma forma deixa eu até ver se dá para... Bom, aqui eu não tô projetando toda a tela, mas eu não vou mexer nisso agora, que senão vai acabar dando problema. Eu só quero colocar essa curva aqui para vocês, para a gente ver como é que ela é. Curva. Então a primeira, peguei x igual a t, né? Y igual a 2t menos 5t ao quadrado menos 1. Opa, tá errado. Menos 1. E 3t menos 4t menos 1. Aqui eu esqueci de dividir por 7, né? Dividido por 7. Dividido por 7. Então o parâmetro aqui é t. E vamos, sei lá, colocar variando aqui de menos 10 até 10. Só para a gente ver o que dá. Aqui a gente tem uma figura bem interessante, que ela ficou bem rente aqui ao plano XY, né? Mas se você observar aqui, ela sai do... Ela não está exatamente no plano XY, apesar de não dar para enxergar muito bem aqui. É uma curva que não está aqui, aqui deu para ver, né? Ela corta o plano XY aqui, ó, e sobe, né? Mas nessa imagem ficou parecendo que ela está em cima do plano XY, mas não tá. Dá para ver aqui, ó, desse ângulo dá para ver que não tá, né? E dá para ver bem aqui que quando você projeta ela no eixo XY aqui, ó, X acho que é o verde, né? E o Y é o vermelho, ou vice-versa, não sei. O ponto é, dá para ver que vai ser uma parábola, né? E realmente, quando a gente olha, vamos voltar aqui para a equação, né? Quando a gente olha para a equação aqui, ó, você pega z igual a zero nessa equaçãozinha aqui, ó, você vai ver justamente uma relação entre x e y, e é uma parábola mesmo, né? É justamente uma parábola com no caso aqui, o concavidade, o eixo vai estar centrado ali no eixo y, né? O y que é igual ao x ao quadrado, né? Justamente, se a gente olhar aqui de novo, ó, dá para ver, no caso aqui, o y é o verde e o x o vermelho, na verdade, né? Então, vale a pena você colocar as duas superfícies aqui também. Deixa eu colocar só essa aqui, x, só para você ver que x quadrado mais 2y, opa, mais 2y mais z igual a zero. Tá vendo? A gente vê que realmente essa curva está em cima dessa superfície aqui, né? Essa curva que a gente esboçou. E se você fizer o plano, a equação do plano ali, você vai ver que vai também conter essa curva, né? Vamos colocar aqui, não custa, né? Já está aqui mesmo. 2x mais 3y mais 5z. 5z igual a 1. Eu acho que eu fiz alguma conta errada, hein? O bom dessas coisas no improviso é isso, ó. Alguma coisa saiu errada aqui. Vocês estão vendo aqui que, na verdade, a curva deveria estar nessa interseção aqui, né? Alguma coisa não saiu corretamente nessas contas. Então, a tarefa de casa para vocês aí é justamente verificar o que eu errei nas contas aí, né? Mas dá para ver aqui, talvez eu só escrevi errado no GeoGebra, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Aqui era para ser 3. Ah, faltou o quadrado aqui, ó. É 3t ao quadrado, né?
na coordenada y. Ah, tá explicado, tá vendo? Então, que bom que a gente esboçou ali as duas 3t ao quadrado. Ah, agora sim, né? Agora funcionou. É bom que vocês já perceberam o erro que eu cometi aí, né? Não nas contas, né? Se você observar que a conta tá certa, né? Eu esqueci, lá no GeoGebra faltou esse quadrado aqui, né? Então, olha só. Agora sim a interseção tá dando a interseção entre o plano e a superfície dada, né? Certinho, né? Então é isso, pessoal. Vale a pena fazer esse tipo de exercício, usar o GeoGebra aí para verificar se as contas ficaram certas, né? A ideia é justamente essa, você visualizar, você conseguir sair de certas coisas que você visualiza por meio de interseções e construir uma parametrização. Algumas situações também é bom você conseguir, dada a parametrização, identificar de que curva se trata, né? Então, bom estudo para vocês aí, né? Essa aula é mais relativa àquela primeira nota, né, que eu disponibilizei, e depois eu vou ver se eu consigo um tempinho para fazer um vídeo sobre a segunda nota, que já está disponível lá. A gente só vai fazer algumas revisões e logo a gente coloca as atividades lá também, para vocês resolverem.